Cancelamento. A palavra é moderna, mas a atitude, nem tanto. Desde os primórdios, a humanidade já sabia cancelar. Até mesmo no relacionamento entre os primeiros irmãos. E o cancelamento nunca foi só opinião, porque o cancelamento vem com julgamento, com condenação e com consequências. Mas a verdade é que o cancelamento não deveria existir. Ele não faz parte do plano original para a humanidade. A forma de relacionamento deveria ser outra, e pode ser outra. Uma forma de graça. Graça que caminha na direção de quem erra. Graça que floresce onde a culpa tenta secar a vida. A graça recebeu nela mesma o cancelamento que não merecia, para que a gente recebesse a vida que sempre foi desejada para nós. Quem sabe você possa viver essa graça. Quem sabe, até espalhá-la. Meus irmãos, essa é a última mensagem dessa série Cancelamento e Graça. E ao longo dos últimos domingos a gente conversou sobre esse fato de que a gente vive numa sociedade que gosta de cancelar. Uma sociedade que gosta de expor publicamente os erros dos outros. Uma sociedade que gosta de excluir aqueles que não estão de acordo com as expectativas. Aqueles que falham e aqueles que desapontam. E para começar, hoje eu queria contar uma história, queria me expor aqui, mais do que eu já estou me expondo com essa voz, né? Eu queria contar uma história. Talvez para você não seja novidade que eu não sou um cara muito esportista, que eu não me dou tão bem assim com esportes, especialmente aqueles esportes coletivos, né? Futebol, vôlei. Eu gosto de assistir até, mais ou menos. Mas estar lá e praticar, poxa, para mim isso é um desafio. Agora, para você não vai ser surpresa nenhuma se eu contar que isso não é algo novo. Que o Rubem, criança, já não gostava de jogar futebol. E quando jogava muito mal. Então, você sabe aquela criança na escola que sempre é a última a ser escolhida para formar o time? Era eu. E isso acontecia por um motivo justo, assim, né? Ninguém me queria no seu time. Então, o protocolo nas aulas de educação física para qualquer modalidade de esporte era: pega os 2 melhores e eles escolhem o time. Já viu isso? Já passou por isso? Daí a sequência era: escolhiam todos os bons, daí escolhiam os piás ruins, aí escolhiam as meninas e daí escolhiam o Rubem. É claro que quando eu cheguei no ensino médio, isso já não era uma questão só de percepção dos outros. No ensino médio, isso já era um estigma, já era um rótulo. O Rubem não joga bem. Aí aconteceu um evento especial. A escola onde eu estudava construiu um campo de futebol olímpico, até com aquela pista de corrida em volta. Coisa linda, fenomenal. E naquele dia, a nossa turma ia inaugurar aquele campo de futebol. Até eu estava com vontade de participar. E a gente foi para lá, e a minha turma era uma turma muito grande, grande mesmo, assim, fora dos padrões normais, assim, tinha perto de 60 pessoas na minha turma, na minha classe. Então, eram 60 adolescentes num campo de futebol. Tá certo que um campo de futebol daquele tamanho tinha espaço para um monte de perna de pau, incluindo eu. E aí, eu estava perto do gol, que é o lugar onde fica quem não sabe fazer muita coisa. E uma hora a bola veio, e eu chutei, e a bola entrou, e balançou a rede, e quem estava no gol pegou aquela bola ligeiro e trouxe para a linha, antes do gol de novo, bem ligeirinho. E aí gerou uma discussão fenomenal, se tinha sido gol ou não. Alguns de perto até diziam: não, realmente foi. Alguns do outro time diziam: foi. Mas assim, alguns que estou falando eram uns 2 de uma turma de 60. E aí começou a ficar tão acirrado o negócio, eu tentando defender minha causa, e os outros falando lá, e o pessoal dizendo: não foi gol, não foi gol. E eles chamaram quem para intermediar? O professor de educação física, que não tinha visto nada. Estava conversando
E nesse momento foi chamado. E o professor chegou e disse, mas o que aconteceu? Daí explicaram para ele, não, a bola entrou. Daí ele disse, não, mas você balançou a rede, deve ter sido gol. Daí eles, mas professor, foi o Rubem. Daí ele, então não foi gol. Não pode ter sido. Queridos, isso é uma história para exemplificar que nem sempre a gente é cancelado por fazer algo errado. Você concorda comigo? A gente conversou nessa série sobre ações que muitas vezes nós fazemos ou que outras pessoas fizeram, erros graves cometidos que geraram cancelamento, que geraram exclusão para nós ou para outros. Mas nem sempre a exclusão é gerada por alguma coisa que é feita propositalmente ou sem querer. Às vezes é só porque você é. Às vezes é só por quem você é. Porque existe um estigma. Porque existe algo em você que decepciona os outros. Não é que você causou uma decepção. Você é uma decepção. Por vários motivos. Tem um escritor chamado Erving Goffman. Ele foi um sociólogo canadense muito interessante o que ele fez. Ele não estudou os grandes movimentos da sociedade, mas antes ele se dedicou no campo da microsociologia. Ele estudava detalhes das interações sociais do dia a dia das pessoas que se conheciam, dos amigos, em vez de estudar grandes estruturas sociais. E ele fala assim, um estigma é um atributo que desacredita profundamente alguém. Ele reduz o seu portador, torna uma pessoa que é completamente comum em alguém manchado e desvalorizado. Ele está falando aqui de cancelamento. E o Irving, ele faleceu em 1982. O cancelamento tem outras palavras para definir o que é cancelamento naquela época. Agora, isso nos traz uma percepção de que realmente o estigma, o rótulo, a decepção por quem você é pode ser motivo de cancelamento. É um atributo que te desacredita antes de você fazer qualquer coisa. Se não fez nada ainda, já é cancelado. Talvez alguns de vocês se identifiquem com isso. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Sobre o fato de que o cancelamento pode vir por estigma também. Você pode ser uma pessoa que é considerada menor por algum motivo, isolada, porque você é mais tímido, porque você tem uma aparência diferente que talvez não agrade o senso comum de como deve ser uma aparência, como alguém deve se vestir, como alguém deve se comportar, como alguém deve falar. Talvez você não tenha uma profissão que é considerada uma profissão das melhores. Talvez você seja considerado um fracassado porque você tenta na sua vida fazer coisas que não dão certo, mas não que você esteja errando. Só não dá certo. Sabe aquela visão de coitado? Poxa, coitado. É assim. Coitado. Está passando por uma situação difícil. Coitado. Está passando por doença. Coitado, sofreu um acidente, se tornou paraplégico. Coitado. Está com dificuldade no casamento. Não é nem o sujeito presente que causou algo, mas é um coitado. Recebeu um estigma. Hoje a gente quer conversar a respeito do encontro de Jesus com um homem estigmatizado. Um homem que era cego. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. A gente vai ler a partir do versículo 46. Você pode acompanhar na projeção. A gente está lendo a versão NVI aqui na projeção. Você pode acompanhar no seu celular, na sua Bíblia, na versão de sua preferência. E o texto começa dizendo assim, a gente vai fazer o exercício hoje de ler um pouquinho, parar, conversar. E ler mais um pouquinho e parar e conversar, tá? Começa o texto dizendo, então chegaram a Jericó.
Se tem um então, é sinal que existe uma outra história por trás, tá? E eu preciso explicar isso para vocês aqui. Jesus, ele está no final do ministério dele, antes dele morrer. Jesus era um mestre, um rabino do primeiro século. E como muitos outros mestres e rabinos do primeiro século, Jesus, ele ensina enquanto ele viaja. Ele é itinerante, ele vai andando e ensinando. E ele chega num lugar e ensina, ele vai para outro lugar e ensina. E Jesus está numa dessas viagens. E ao longo do capítulo 10, antes desses versículos que nós vamos ler, a gente pode ver um Jesus que para em alguns lugares e ensina e conversa com pessoas. Mas aqui, Jesus já está fazendo o caminho de volta. Ele está chegando em Jericó. Jericó fica a uns 20 e poucos quilômetros de Jerusalém. O caminho entre Jericó e Jerusalém é uma subida, mas isso daqui é muito significativo, porque é o final do tempo de Jesus antes de ele morrer. Quando ele vai para Jerusalém, não é uma ida fácil, nem geográfica, nem emocionalmente, porque ele está indo para Jerusalém para quê? Para morrer. Ele está indo para Jerusalém para a festa da Páscoa. O capítulo 11 de Marcos vai nos contar a chegada triunfal, e Jesus vai chegar lá e vai ter a festa da Páscoa. Jesus vai ser traído, crucificado. Então essa ida para Jerusalém não é uma ida fácil. E ele está nesse caminho de volta. E nessa volta que ele está fazendo, então, eles chegam em Jericó. E o texto continua. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Aqui a gente tem nosso personagem de hoje, o nosso segundo personagem, porque o primeiro a gente está falando de Jesus, né? Mas Bartimeu, aqui é curioso, porque define que ele era... o autor não sabe exatamente o nome dessa figura, porque filho de Timeu e Bartimeu significam a mesma coisa. Esse prefixo bar, na língua dos hebreus, significa filho de. Então, o narrador está escrevendo aqui, o filho de Timeu, que é o filho de Timeu, não sabe nem o nome. Já começou o estigma, né? Mas aí como é que define alguém que você não sabe o nome? Você define por aquilo que você sabe que ele faz, ou que ele é, que era cego. Já pensou se tem algum estigma em volta de você? Ah, aquele um lá, aquele que está passando por crise financeira. Você ganha um nome associado ao seu estigma, isso não é ruim. E daí ele tenta explicar mais, mas veja que quase só vai piorando. Ele estava onde? Sentado à beira do caminho, marginalizado, à parte, ali longe, fazendo o quê? Pedindo esmolas, que é a única coisa que sobra para um cego ou para um aleijado no primeiro século fazer. Não pode trabalhar, não pode fazer nada, precisa viver, fica pedindo esmola. A gente já tem dificuldade com gente que pede esmola hoje para nós. Imagine no primeiro século. A partir dessa história de cancelamento por estigma, a gente quer conversar hoje sobre como que Jesus conduz a nossa cura e a nossa comunidade nesses momentos. O nosso tema que a gente vai conversar hoje é a graça que nos coloca de volta no caminho. Talvez você já conheça essa história do Bartimeu, e eu vou dar um spoiler para você aqui. Ele é curado no final. Ele passa a ver. Se de repente você estiver ansioso por terminar o texto bíblico, Jesus o cura, ele passa a ver. Mas ter os seus olhos curados não é o único ponto dessa história. E essa conversa, de novo, ela não é uma conversa de informação. Não leve isso daqui, a partir do tempo que a gente vai dedicar agora lendo as Escrituras e estudando elas, não leve isso como uma aula
mas leve isso como formação. Por isso, antes de a gente continuar, a gente não pode continuar sem colocar a nossa cabeça no lugar. E eu vou pedir mais uma vez para você baixar a sua cabeça e a gente pedir que o Espírito Santo nos acompanhe nesse trajeto. Deus, a gente precisa do Senhor aqui agora. A gente precisa que o Senhor nos concentre naquilo que a gente vai estudar. E que o Senhor nos molde a partir disso. Que o Senhor traga nos nossos pensamentos aquilo que a gente precisa aprender. Que o Senhor nos chame a atenção a partir daquilo que a gente precisa ser transformado. Fala nesse momento com todos nós, Senhor, com cada um de nós que estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto que eu queria tratar com você hoje é: clame pela boa notícia. Clame pela boa notícia. O dicionário fala que clamar não é necessariamente você só pedir, mas também é você falar em voz alta. Falar em voz alta é um clamor. Veja só, o texto bíblico, versículo 47, diz que ao ouvir que era Jesus de Nazaré que estava passando, Bartimeu começou a gritar, e essa palavra aqui em algumas traduções é clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão filho de Davi, ela tem um peso muito grande. Para quem era do povo judeu nessa época, existia uma consciência a respeito dessa expressão. Para a gente está acostumado, a gente talvez não valorize tanto isso, mas filho de Davi era um título messiânico. Era um título de que alguém era o Salvador. Afinal de contas, no Antigo Testamento, em vários momentos a gente vê a promessa do Messias, muitas vezes, e em várias delas, esse título, Filho de Davi, é apresentado como o rei verdadeiro de Israel, que viria para restaurar todas as coisas. Eles tinham uma visão talvez um pouco limitada até do que isso significava. Mas o fato de alguém usar essa expressão para se direcionar para Jesus, gente, isso é uma confissão de fé. Existiam muitos da multidão que estavam lá de curiosos. Existiam muitos da multidão que estavam lá, mas não acreditavam que Jesus era o Messias, o filho de Davi. E vários dos que diziam que Jesus era filho de Davi, o Messias, podiam arrumar problemas com outras autoridades. Afinal de contas, os mestres da lei, chamados fariseus na época, líderes religiosos e políticos, eles não gostavam muito dessa ideia. Então, chamar alguém de filho de Davi exigia duas coisas: convicção e coragem. Bartimeu não tinha muito a perder. Mas eu acho que ele não fez só por coragem, eu acho que ele fez por convicção. Isso se comprova enquanto a gente vai ler o resto do nosso texto. Agora, essa expressão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pode ser e é, obviamente, um pedido de ajuda, mas é uma afirmação em si. É uma afirmação. Eu posso colocar isso em outro tom. Jesus, o filho de Davi, Jesus o Messias, Jesus o Salvador, ele tem misericórdia de mim. Isso significa uma nova realidade para qualquer um que fale essa frase, conhecendo o peso dela. Isso daqui é evangelho. O que significa a palavra evangelho? Você lembra? Boa notícia. Bartimeu está falando, um cego está falando uma boa notícia. Eu preciso de misericórdia. As coisas estão erradas. Não deveria ser assim. Eu preciso de um Salvador. E quem é o Salvador? É Jesus. Eu tenho uma boa notícia a partir dessa frase. Ele começa a falar isso, ele começa a afirmar a boa notícia. E o que acontece depois disso? Olha o que o pessoal em volta dele faz. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A cultura do cancelamento gosta de insistir no cancelar. Não é isso?
para a cultura da exclusão, excluir pessoas resolve problemas. Por isso que é tão fácil excluir. Se eu pego uma pessoa que eu não consigo lidar muito bem e coloco ela lá para o lado, para a beira da estrada, para a beira do caminho, marginalizado, eu não preciso lidar com ela. Olha que mágico, né? E agora, alguém da beira do caminho está fazendo barulho demais. O que a sociedade faz? Shhh, fica quietinho, está atrapalhando. Quando uma pessoa cancelada, quando a gente vê pessoas canceladas que buscam soluções a partir dos próprios esforços, começam a tomar providências para tentar sair da sua situação, a gente já tem uma dificuldade em lidar e a gente já está tentando de volta. Está ali, ó, não sabe o que é passar vergonha. Já não falhou tantas vezes, por que ainda continua tentando? Agora, clamar e apegar-se ao Evangelho, a boa notícia de que existe um Deus misericordioso, isso atrapalha ainda mais quem está em volta, às vezes até dentro da igreja. Não é assim que às vezes a gente está dentro de uma comunidade cristã e alguém que está passando por problema insiste numa vida de devoção, numa vida de discipulado com Jesus, numa vida de consistência de tentar se reerguer, e a crítica é aquela: a vida desse jeito e está vindo para a igreja. Que vergonha, que hipócrita. Isso devia incomodar, devia deixar a gente com vergonha, gente. Agora, o que Bartimeu faz nessa situação? Ele fica quietinho? Não. Ele grita ainda mais. Ele clama ainda mais. Ele clama porque Jesus é a única esperança definitiva que ele tem. Ele clama porque Jesus é a única esperança definitiva que ele tem. Será que existe alguma esperança definitiva em qualquer coisa que a gente tente para solucionar os nossos problemas? Pobres de nós quando diante de uma má notícia, seja ela qual for, pobres de nós diante de uma má notícia, quando a gente acha que a gente tem uma solução definitiva que não venha de Jesus. E aqui agora, eu queria abrir um parênteses nesse texto bíblico. Enquanto ele está gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, para dar um pulo lá num outro texto bíblico, em Romanos, escrito por um sujeito chamado Paulo. Paulo, ele foi o escritor da maior parte do Novo Testamento. Ele foi alguém que se encontrou com Jesus. E que Jesus usou para ensinar a igreja que se formava naquela época. E Paulo, ele tem uma fala muito curiosa, se a gente levar esse cenário em conta, e o cenário dos nossos cancelamentos. Paulo diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. As boas novas a respeito de Cristo são o poder de Deus em ação. As boas novas de Cristo são o poder de Deus em ação. Não é um poder que está lá parado. Às vezes a gente adora e louva e fala de um poder, mas ele está muito quieto. Paulo está nos ensinando que as boas novas a respeito de Cristo são o poder de Deus em ação. Não existe outro poder, não existe outra solução melhor. Situações diferentes podem exigir soluções diferentes, mas se há algo bom e perfeito, isso a Bíblia diz lá em Tiago que vem de Deus. Talvez o teu próprio esforço para você resolver situações seja um presente do alto. Você está com um problema de finanças, você não precisa de dinheiro.
você precisa de um provedor. Você está com um problema nos seus relacionamentos, você não precisa reatar simplesmente, ou colocar uma pedra, você precisa de reconciliação. Você precisa tomar decisões, você não precisa meramente decidir, você precisa de sabedoria. Agora, olha só, quem que é dono da provisão que nós precisamos? Quem é o mestre em reconciliação? Quem que dá sabedoria quando nós pedimos? Isso não é mero esforço nosso. Pode ser que a gente tenha um papel aqui, mas isso vem de Deus. E quando a gente lembra do Evangelho, o Evangelho que diz assim, as coisas podem estar ruins, mas esse não é o fim da história, porque Jesus morreu e ressuscitou e Ele guia toda a história, inclusive a minha e a sua, para uma nova realidade, para a redenção completa. Você crê que Deus é poderoso? Eu pergunto para você, você crê num Deus que é poderoso? Gente, você crê num Deus que é poderoso? Então clame a respeito do poder dele nas situações da sua vida. Diante de qualquer má notícia, clame a boa notícia, inclusive para você mesmo. A gente fala sobre proclamar o Evangelho, sobre proclamar a boa notícia. E isso é muito bom. É muito importante que você proclame, que você fale para os outros a respeito do Evangelho. E apesar de a gente falar tanto da importância de proclamar o Evangelho, a gente faz pouco, né? Agora, a gente tem que se lembrar que o Evangelho também é para nós. Inclusive os que já estão dentro de uma igreja, inclusive os salvos, porque esse mundo o tempo todo traz más notícias. Deve ter alguma má notícia na sua cabeça hoje de manhã, alguma preocupação, alguma má notícia existe nesse momento, diante de más notícias. Clame, fale para você mesmo, inclusive para você lembrar, esse não é o fim da história. Não deveria ser assim, mas existe um Salvador. Existe um Salvador. E Ele está redimindo todas as coisas, inclusive a minha história. Inclusive os problemas pelos quais eu passo. Eu estou no caminho com Ele. Fale do Evangelho para você mesmo. Lembre-se disso todo dia. Porque Ele é o poder de Deus para guiar a tua vida para onde ela deve ir. Em segundo lugar, meus queridos, livre-se de recursos ilusórios. Livre-se de recursos ilusórios. Veja só como é que a história continua. Tem bastante aqui, dá para fazer mais de um ponto a partir desse, você vai ver. Jesus parou e disse, chamem-no. Então chamaram o cego, tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Por que Jesus não foi até o Bartimeu? Talvez fossem uns 15 metros daqui até lá. Tem tantas histórias de cura em que Jesus vai ao encontro de alguém que está necessitado, em que Jesus vai e abraça. Por que Jesus não pôde sair do lugar? Nesse momento até parece um pouquinho assim, um pouco, Jesus não faz muito caos, né, de atender ele, mas perceba uma coisa, Jesus tem uma agenda, Jesus está indo para Jerusalém, Jesus está num caminho, ele tem um objetivo, e o texto diz que Jesus parou. Aqui a gente percebe a atenção que Jesus está dando para o Bartimeu. Isso não é pouca coisa. E aí, Jesus não vai por quê? Porque não é só Bartimeu que está precisando de intervenção. Bartimeu está precisando de cura, mas a solução do Bartimeu, que está à beira do caminho, não é enxergar com os olhos. Existe uma sociedade em volta que precisa de uma intervenção, tanto quanto Bartimeu. Então, o que Jesus faz? Jesus conversa com esse povo e ele diz, vocês estão aí em volta, chamem. Vocês que estão aí, chamem-no.
Jesus envolve as pessoas ao redor de Bartimeu. E veja só, agora são as pessoas que mandavam calar antes, agora são essas pessoas que estão anunciando a boa nova para Bartimeu. Tenha coragem, temos uma boa notícia, ele está aqui, ele está chamando. Jesus transformou a sociedade em volta de Bartimeu. Será que você tem lembrado hoje de manhã ou ao longo dessa série de uma pessoa que tem clamado, às vezes está clamando sem saber que pode clamar pelo Evangelho, mas está clamando por ajuda? Talvez essa seja a dica que você precisava para perceber que você é parte do processo de cura de uma pessoa que nesse momento está cancelada. Jesus que diz para uma comunidade: chame, vai, anuncia o Evangelho, para que você vá e diga: tenha bom ânimo, tenha coragem, Ele está te chamando. E olha só o que acontece. Diz o texto que, lançando a capa para o lado, com um pulo, Bartimeu pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Numa situação onde a gente é cancelado, especialmente por insuficiência, a gente tende a se apegar a alguns recursos que fazem sentido para que a gente tenha algum conforto ou alguma proteção. A gente tenta achar soluções, mesmo que não definitivas. Bartimeu, ele tinha uma capa. Ele podia se esconder, ele podia se esquentar, ele podia se abrigar. Você já viu quantos marginalizados aí fora tem uma capa, um cobertor, andam cobertos, mesmo num dia que está 30 graus? Porque uma capa não significa só se esquentar. Existe um apego nisso. A nossa natureza humana busca recursos de conforto o tempo todo. A gente desenvolve hábitos, a gente modela a nossa personalidade, a gente se esforça para ignorar situações. Eu já vi pessoas, e eu tenho certeza que você também já viu pessoas que num momento de dificuldade, eles se refugiam em, por exemplo, trabalhar muito, se enterra no serviço, em estudar de maneira interminável, em começar a fazer exercício físico por horas a fio, todos os dias, toda a semana. Vão maratonar série, vão rolar o feed, vão se esconder na religiosidade. Meus queridos, se você for olhar, isso daqui trabalhar não é uma coisa ruim. Estudar não é uma coisa ruim. Fazer exercício físico não é uma coisa ruim. Ver série também não é uma coisa ruim. A questão é de que maneira que a gente se relaciona com essas artimanhas que a gente tem para buscar conforto. Quando o Bartimeu ouve o que Jesus está falando, que Jesus está chamando, o texto diz que ele lança a capa para o lado. Esse lança a capa para o lado, na língua original grega, tem um teor de não só jogar assim, mas de jogar fora, de descartar. Eu estou jogando para não ir lá pegar mais. Olha só, na cultura do cancelamento, em meio à dor e ao sofrimento, nossa tendência é buscar esses recursos que nos dão conforto aparente. Só que o problema de recursos, sabe o que é? É que eles facilmente podem se tornar nossos ídolos. E aí a gente tem problema. Porque daí, em vez de a gente ter em Jesus, o nosso Salvador e Messias, a gente tem naquilo que a gente criou, o que a gente tem. E a gente acha que isso vai resolver a nossa situação. Avalie hoje quais são os recursos ilusórios que você tem dificuldade em largar.
Gente, eu não estou falando aqui, por exemplo, de medicamento, de terapia, tá? Para deixar bem claro. Eu não estou dizendo para você parar de fazer acompanhamento psicológico e largar seus remédios. Eu acho que isso é parte do processo de cura de Deus na sua vida. Mas, se há outras coisas às que você se apega de maneira salvadora para ter conforto e refúgio, talvez essa seja a sua capa. A gente vê que o ato de Bartimeu jogar fora um seu possível ídolo, isso nos ensina, num cenário em que Jesus é o agente que chama, existe uma comunidade envolvida, mas o cego que está lá, o cancelado, precisa de alguma maneira cooperar, sinalizar que ele quer isso, que ele concorda. E John Mark Comer, escritor que a gente por vezes tem citado aqui, eu trouxe essa frase há umas semanas atrás. Ele diz assim: nós temos a responsabilidade de cooperar com a graça transformadora de Deus. Ele não vai forçá-la sobre nós. Nosso trabalho não é salvar a nós mesmos, mas sim nos rendermos a Deus. Essa obra de salvação só pode ser feita por Deus através de Cristo. E isso é graça. E a graça é irresistível. A graça de Deus é irresistível, mas Deus nos convida a participar desse processo de transformação. Participar fazendo alguma coisa? Não, nos rendendo. E você começa se rendendo, você começa a se render a Jesus quando você deixa de se render a outros ídolos. De novo, indo lá para Paulo, e agora um outro texto de Paulo que eu queria trazer aqui para você. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, Paulo diz assim: todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo, ele está aqui num texto, se você olhar o resto do texto, que a gente não trouxe, porque senão seria longo demais, Paulo ele está falando: eu tenho muito motivo de orgulho. Eu tenho coisas boas que me funcionam como uma capa. Eu tenho uma história excelente. Eu venho de uma família de alto nível. Eu tenho conhecimento teológico. Eu pertenço a um partido religioso e político dos mais nobres. Eu sou zeloso para com a lei. Mas daí ele continua dizendo: por causa dele, por causa de Jesus, deixei de lado todas essas coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Algumas traduções trazem que ele as considera esterco. Menos que lixo, considero esterco. Para poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Porque vale muito mais do que qualquer capa que a gente possa ter. Vale muito mais ganhar a Cristo e ser encontrado nele. O nosso desafio, para mim, para você e para nós, é que a gente se livre de recursos ilusórios que servem como amuleto e são barreiras para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não existe refúgio melhor do que a graça salvadora de Jesus. Abandona o resto. Abandona para conhecer a Cristo e ser encontrado nele. E por último, queridos, mantenha os olhos fixos. Além de clamar pela boa notícia, de você se livrar de recursos ilusórios, mantenha os olhos fixos. O texto continua, Mateus 10, versículo 51. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Né? Jesus está envolvendo Bartimeu no processo. Era meio óbvio, mas Jesus está envolvendo Bartimeu no processo. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Raboni, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Esse texto, essa palavra curou no Novo Testamento, ela é
é a palavra sozo. Sozo é a palavra em grego. E aqui Jesus usa essa palavra todas as vezes de uma maneira bem ambígua. Bem ambígua, porque curou significa também salvou, resgatou. Então, quando Jesus está dizendo, a tua fé te curou, ele não está falando da cura dos olhos desses que a gente usa para enxergar fisicamente. Jesus está falando de alguma coisa muito mais ampla. Essa frase, a sua fé te curou, ou a sua fé te salvou, ela é recorrente nas biografias de Jesus. Jesus fala ela muitas vezes, e todas com essa ambiguidade provocativa, para a gente entender que estar com Jesus não se reflete só na nossa realidade palpável, mas se reflete na nossa realidade eterna. Jesus não diz, a tua fé te fez enxergar de novo. E aqui existe uma coisa muito especial nessa frase, nesse contexto específico em que um cego passa a enxergar e é salvo, porque a sua fé o salvou. Existe um teólogo chamado Hayden Wilson Tozer, e ele diz assim, a fé é o olhar da alma voltado para um Deus Salvador. Tozer, num livro dele, chamado A Procura de Deus, ele relata, ele tem um capítulo inteiro em que ele fala de como as palavras no Antigo e no Novo Testamento, as palavras crer, fé e ver estão correlacionadas. Você não vê o salmista falando, eu tenho fé, mas você vê o salmista dizendo, levanta os meus olhos a ti. A fé é o olhar da alma voltado para um Deus Salvador. Olha só, a gente vivendo em 2025, a gente tem que voltar alguns séculos, século XVIII, século XIX, numa época, num período que foi conhecido como romantismo. O que o romantismo fez com a nossa cultura é dizer que importa mais o que nós sentimos dentro de nós. Né? Isso deslocou a fé do campo da confiança, da obediência, de uma ação, de um movimento da minha alma para um sentimento. E agora, eu e você, e nossa cultura erroneamente diz assim, eu tenho fé. Essa fé não é nada. Porque essa fé, você tem que substituir essa palavra. Deixe de usar fé nesse contexto, com esse significado, e use, eu tenho um pensamento positivo. Porque é isso que a fé de hoje, na maioria das vezes, reflete. Lá dentro eu acredito que tudo vai dar certo. Mas não diga, eu tenho fé. A não ser que a sua fé seja essa, do olhar da alma para o Deus Salvador. Eu tenho fé. Está tudo errado. Eu tenho fé porque, apesar de tudo estar uma bagunça, os olhos da minha alma estão voltados para um Deus Salvador. Isso é fé, não é um sentimento. Não é acreditar com força. Sabe? Porque fé, se a gente só fala da boca para fora como um sentimento e não tem essa atitude, essa ação de voltar o olhar da alma para Deus, a fé é morta. Parece que eu já ouvi isso em algum lugar. Olha só um outro texto bíblico que fala de fé, que é o que a gente geralmente usa para tentar explicar a fé, né? Porque, por causa do romantismo, uma vez que a fé é nosso sentimento, né? A gente mudou a fé de uma obediência, de uma atitude, a gente mudou para um sentimento, a gente aprendeu a ler esse texto, que fala de uma certa subjetividade, para explicar um sentimento que nós achamos que é subjetivo. Faz sentido para você? A gente diz que essa é a definição de fé.
Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Está certo, mas isso daqui é só o começo. Porque depois disso, o escritor de Hebreus, ele pega e relata várias pessoas, uma lista de heróis da fé. E conta como eles, nos seus contextos, têm o olhar da alma voltado para um Deus Salvador. E aí ele termina, não no capítulo 11, mas ele termina no capítulo 12, em que ele chega a uma conclusão e ele diz: então, dito tudo isso, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O início e o fim da nossa fé é Jesus. Mas veja se isso daqui não se parece com o que a gente está lendo a respeito de Bartimeu. Livremo-nos do que nos atrapalha. A gente não acabou de falar sobre isso? E agora, com o olhar fito em Jesus, vamos até Ele. E aí Bartimeu chega para Jesus, e Jesus diz: a tua fé te salvou. E se você consegue enxergar isso junto comigo, perceba que Jesus está falando do olhar dele antes de ele enxergar. Jesus está dizendo para Bartimeu: a tua visão não é essa, a tua visão te salvou. O olhar da alma para Deus é algo que a gente precisa exercitar. Você está vendo que no nosso tempo isso não é uma coisa fácil, porque a gente tem que se livrar de uma perspectiva da época do romantismo a respeito da fé, para voltar a ter uma perspectiva bíblica de que fé é o olhar da nossa alma, o mover da nossa mente, do nosso coração na direção de Deus. Isso a gente não faz sem querer. Isso precisa de prática. E a gente precisa exercitar isso. E o convite que as Escrituras nos fazem a partir da vida de Jesus é que a gente se dedique constantemente a desenvolver a fé, o olhar da alma, a partir das práticas de Jesus. Que práticas de Jesus? Jesus tinha práticas. Jesus se retirava para tempos de solitude, para tempo de oração. Jesus jejuava. Porque isso fazia com que ele mantivesse o olhar dele na vontade do Pai. Que ele dizia: é a vontade do Pai que me alimenta. Queridos, esse é um desafio prático para nós. A gente sempre olha para algum lugar. A gente sempre olha para algum lugar. Quando as coisas estiverem ruins, o seu olhar vai para algum lugar. A sua mente, o seu coração vão para algum lugar. Vão para o feed, vão para o trabalho, vão para a capa. Não deixe isso acontecer. Livre-se da capa, para que o seu olhar possa estar fixo em Jesus. No final da história, imediatamente ele recuperou a visão. Mas aí o que ele fez? Ele foi fazer a barba? Ele foi tomar um banho? Ele foi tentar arrumar um emprego? Ele foi ver a família? Não. Ele foi seguir Jesus pelo caminho. E esse caminho, no Evangelho de Marcos, não é só o caminho que Jesus está passando ali. As expressões de Marcos, quando ele fala do caminho, é do discipulado, de seguir Jesus. Se você passou aqui pela série Espiritualidade na Prática, você ouviu a gente falar que seguir Jesus é estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez. E nesse caso, especificamente, qual que é o caminho de Jesus? Você lembra? Onde é que Jesus está indo? Para Jerusalém. Para quê? Para a cruz. Ele foi com Jesus para o caminho. Quando Jesus nos chama do cancelamento, do isolamento social, Jesus restaura a gente da insuficiência. Jesus trabalha com o nosso sofrimento. Mas primeiro, isso não é para um caminho solitário, porque o caminho tem uma multidão.
E segundo, isso não é para que você volte para uma vida normal, para você fazer o que você acha que você deveria estar fazendo. Não, Jesus te chama para ser o aprendiz dele, remodelando a sua vida, reorganizando prioridades, morrendo para um padrão terreno de vida e entregando-se para a proposta que Deus tem de vida. Queridos, isso que a gente falou hoje, clamar e proclamar a boa notícia, livrar-se dos recursos ilusórios, manter os olhos fixos, caminhar no discipulado, isso vale tanto para quem é cancelado, mas vale para comunidades também. Vale para a gente, quando a gente não se sente cancelado. A gente também precisa, como comunidade, proclamar a boa notícia. A gente também precisa, como comunidade, perceber se há coisas nas nossas vidas que nós precisamos se livrar. A gente também precisa manter os olhos fixos em Jesus. Isso não é um passo a passo, mas é um contínuo procedimento e um contínuo hábito que a gente passa na nossa caminhada cristã. A gente precisa trabalhar nos 4. Quem foi chamado do cancelamento para a graça não pode seguir o mesmo. E de alguma maneira você foi. Talvez você não se sentiu cancelado, mas você estava cancelado diante de Deus. E você foi chamado para a vida de graça que Ele tem. A nossa igreja foi chamada para demonstrar graça. Todos nós precisamos exercitar esse jeito de viver. Acabando aqui, o que você pode levar para casa hoje? O que eu gostaria que você gravasse, marcado como algo para você exercitar a partir dessa semana? Em primeiro lugar, pregue o evangelho para você mesmo o tempo todo. Conte e reconte a boa notícia que supera todas as más notícias. Você vai ter más notícias essa semana. Porque a gente tem más notícias o tempo todo. Lembre-se de pregar o evangelho. A má notícia não é o fim. Existe uma boa notícia maior do que todas as más notícias. Em segundo lugar, quais são os amuletos? Os recursos ilusórios aos quais você ainda se apega. Livre-se deles. Meu irmão, em nome de Jesus, livre-se deles. Para poder se aproximar de Jesus. E por último, fé, o olhar para Deus, o olhar da alma para um Deus salvador, é algo que precisa ser exercitado em meio às distrações da nossa cultura. A gente tem vários lugares para olhar. Talvez você precise fazer ajustes em onde que você tem olhado demais. E para que você consiga fazer isso de maneira real, insista nas práticas de Jesus. Insista nas práticas de Jesus. Para que a sua fé seja aperfeiçoada. Jesus é o começo e o final da sua fé. Você não vai ter como exercitar isso fora dele e da proposta que ele tem para você. Vamos orar, queridos? Nosso Deus, nós precisamos tanto de Ti. Escuta o clamor da nossa alma, que às vezes fala lá dentro de nós, grita, apesar de nós estarmos silenciosos, Senhor. Escuta o clamor, mas transforma, Deus, nosso clamor em evangelho. Transforma, Senhor, o nosso clamor, que olha mais as más notícias do que as boas notícias. Transforma isso em evangelho, para que a gente perceba o Teu poder agindo em nós. Nos ajuda a estarmos livres daquilo que talvez pareça pouco, mas nos impede de nos aproximarmos mais e mais de Ti, Senhor. Talvez a gente já esteja no Teu caminho, Deus, mas ainda há algum peso que a gente está carregando que a gente deveria jogar fora. Nos ajuda a enxergar o que é isso. E por fim, Senhor, que os nossos olhos estejam fixos em quem é o autor e consumador da nossa fé. O autor da nossa salvação e aperfeiçoador dela. Jesus, nós dependemos de Ti. Nos coloca no caminho, junto contigo. Num caminho, Deus, que vai envolver sacrifício e morte.
mas para que a gente descubra a vida que o Senhor propõe para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.